Olha este livro aqui, Armadilhas da Mente, do psiquiatra Augusto Cury. Você acha que a tua mente é livre, que os teus pensamentos acontecem porque você deseja? Se você pensa assim, eu acredito que há algumas informações que você precisa ter. A nossa mente, não vamos fazer aqui uma separação entre mente e cérebro, embora eu acredite que sejam coisas diferentes, mas vamos dizer que a nossa mente produz pensamentos que não são necessariamente da nossa vontade. Imagina, por exemplo, o quanto nós sofremos por antecipação. Eu tenho um pensamento de que algo ruim vai acontecer, mas eu não quero ter aquele pensamento. No entanto, ele aparece, ele vem de alguma fonte e, e ele inunda o meu cérebro com essas ideias, com essas imagens. Ou então imagine que você está num lugar e aquele lugar te traz uma lembrança e aquilo, antes de você desejar, te remete a um pensamento, a uma pessoa, a uma ideia, a uma experiência. Ou então imagine que você passa por uma avenida e você vê um acidente. Automaticamente vem algum tipo de pensamento na tua cabeça. Eu poderia dar muitos outros exemplos como esses, mas eu acredito que não é muito difícil nós concluirmos que nem todos os pensamentos que nós temos são da nossa vontade, ou seja, do nosso eu. Nós podemos pensar em coisas que desejamos. Eu preciso estudar para uma prova, então eu vou evocar, eu vou pensar naquele assunto, eu vou buscar informações, eu vou ler, eu vou estudar e eu vou procurar fixar aqueles pensamentos na minha cabeça. Mas muitas outras coisas podem vir à minha mente, ao meu cérebro, né? Não vamos distinguir aqui, sem que eu deseje. E é disso que este livro aqui trata. A nossa mente tem armadilhas, armadilhas da mente. Ele tem uma frase aqui que ele coloca aqui na capa do livro, na qual ele diz: não há mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Este livro trata, é uma ficção, porém uma ficção que tem conceitos de psicologia, de filosofia, do funcionamento da mente, que são muito ricos. Eu recomendo muito a leitura deste livro. E através dessa ficção, o autor mostra uma personagem que sofre muito no seu mundo interior, com seus pensamentos, pensamentos obsessivos, coisas que ela tenta se livrar e não consegue. E ela tem um conceito filosófico de que o seu pensamento é livre. Até que depois de passar por inúmeros psiquiatras, ela encontra um psiquiatra filósofo que mostra a ela que a nossa mente não é livre como nós pensamos. E apesar desta não liberdade, que é uma realidade parcial da nossa mente, nós temos como tratar dessas questões e temos como fazer uma crítica dos nossos próprios pensamentos. Então, quando a pessoa que sofre de qualquer coisa, um transtorno de ansiedade, ela sofre com transtorno obsessivo compulsivo, ela tem pensamentos negativos. Quando ela começa a perceber que esses pensamentos não necessariamente são produzidos pela própria vontade, isso pode abrir um campo de raciocínio imenso, de possibilidades de você criticar os seus próprios sentimentos e pensamentos. Esse livro aqui tem uma influência considerável do pensamento de Freud, porque em parte ele trata dos traumas, dos problemas psíquicos como tendo uma forte influência da infância. É como se na infância, né, a fase em que as emoções são muito mais fortes e que nós somos mais frágeis pela falta de experiência, é como se ali
fossem criadas janelas, entre aspas, que são positivas ou negativas, janelas traumáticas. E essas janelas, boas e ruins, elas nunca se apagam. Elas ficam ali conosco pelo resto das nossas vidas. O que nós podemos fazer é dar ressignificado a elas, reinterpretá-las, ressenti-las de forma diferente. E é de assuntos como esses tais que este livro trata. É uma obra muito, muito, muito rica no meu entendimento. E se você tem interesse em entender como que o processo, como que o nosso pensamento é gerado por processos, como que isso opera numa velocidade incrível, de tal forma que a gente muitas vezes não consegue dar conta de tantos pensamentos, muitas vezes negativos, mas encontrar soluções para que você tenha uma mente mais saudável, para que você não seja vítima de si mesmo, dos próprios pensamentos que muitas vezes ocorrem à parte da tua vontade, eu recomendo que você leia este livro. Mas o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem é: eu não acredito que o nosso pensamento é totalmente livre. Existem coisas em comum entre toda a humanidade e eu acredito que existe algo da natureza por trás disso que opera além da nossa vontade. De forma que, é impossível não pensar, eu não tenho o livre-arbítrio de não pensar. E dois, existem certas coisas que necessariamente eu vou pensar ainda que eu não queira. Coisas boas e coisas ruins. Se Carl Gustav Jung está com a razão, eu sou composto, você é composto não apenas pelo meu consciente individual, mas por um inconsciente individual, que é profundo, e por um inconsciente coletivo que herdamos da humanidade. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa mente tem provavelmente uma complexidade, uma profundidade que estão além, muito além da nossa capacidade racional, da nossa inteligência de dar conta e de compreender. O pensamento não consegue compreender totalmente a si próprio. Mas pense nisso. Pense nisso e principalmente saiba que a nossa mente tem armadilhas. Ela produz pensamentos negativos, muitas vezes sem sentido, que são resultado de traumas, de janelas traumáticas, de coisas que estão no nosso inconsciente, ou talvez até de fatos, de ideias ou de arquétipos na linguagem junguiana que nós herdamos não dos nossos pais e avós, mas da humanidade. Ou seja, é muito difícil lidar consigo mesmo, mas há boas técnicas, ferramentas e conhecimentos que nos ajudam a melhorar. Pense nisso e leia essa obra. Um abraço.